Bom dia. Ei, bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na Bom paz? dia, Jonaci. Tudo de boa, né? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Cansados? Estão cansados? Como é que vocês estão aí? Fala pra mim. Sim, tô cansada. Eu tô com Cansado? muito sono. Galera, é, então, o Danilo entrou em contato comigo ontem, falando que vocês estão com alguma dificuldade, né, em relação tanto à física quanto à química, né, e vocês pediram mais uma aula, se eu não me engano. Aí o que que eu conversei com o Danilo? Eu falei, Danilo, eu acho que num horário, assim, na tarde, parece que foi à tarde, sei lá, uma coisa assim. Aí eu falei, Danilo, vamos ver o que eu fiz para vocês, né? Qual foi o meu, assim, em da matéria, eu acho que ter uma aula a mais com matéria, eu acho que não vai ajudar muito para vocês nesse momento que vocês estão, né? Mais uma aula expositiva, mais eu falando um monte de coisa. Eu acho que vocês precisam fazer exercícios um pouco mais direcionados, né? Exercícios de pontos que eu acho que vai ajudá-los um pouco mais, entendeu? Assim, é a minha visão. Se vocês não concordarem, vocês falam comigo. E aí, entre a física e a química, como eu só tenho uma aula de química, e eu percebi que toda vez que eu falo alguma coisa de química, tipo, olha, vocês já viram isso? Olha, isso aí já foi dado. Olha, isso aí foi feito isso no segundo ano. Ah, foi feito isso no primeiro ano. Eu percebo que vocês ainda têm alguma deficiência. A deficiência que eu quero dizer não é quer dizer que vocês não sabem. Quando eu começo a discutir alguma coisa, vocês começam a lembrar da matéria. Na realidade, essa informação ainda está desconectada. Essa informação é como se ela tivesse meio que ela tá na cabecinha de vocês, mas vocês não conseguem, tipo, tá, eu vou aplicar isso aonde? Como é que eu vou usar isso? É isso que eu estou percebendo, né? E parece que tem assim, eu tenho um conhecimento aqui, então eu tenho um conhecimento aqui, e aqui está a minha situação problema. Só que esse link do meu conhecimento para resolver esse problema, ele não está acontecendo, né? Eu vejo, eu percebo isso. Parece que está faltando alguma coisinha aqui entre o que você sabe e como que eu vou resolver essa questão para eu resolver, né? Para eu linkar. Tuf, opa, agora eu consigo fazer. Então, eu percebo muito durante as resoluções dos exercícios, tanto de física quanto de química, que parece que falta alguma coisinha. Não é assim, ah, eu não sei fazer nada. Não, não ouço isso, eu não percebo isso em vocês. Eu percebo que, olha, eu sei isso aqui. Ah, lembrei como é que se faz. Ah, é assim. Sempre eu estou ouvindo isso de vocês. Ah, agora eu entendi. Então, essa é a visão que eu tenho de vocês. Se eu estiver errado, por favor, né, não me deixem continuar pensando errado nisso. E aí, o que eu propus? Propus a química, porque eu tenho uma aula de química só que eu não vou fazer. Aí, o que eu pretendo fazer? Ver se vocês vão concordar. Lista de exercício não tão grande, 4 ou 5 questões. Hoje eu vou mandar uma lista de vocês como fosse atividade minha, perfeito? Uma lista com 5 questões, 3 questões do Enem, Enem PPL e Enem tradicional. São questões que envolvem soluções, nós já estudamos. E aí, o que nós vamos fazer? Eu passo a lista para vocês com antecedência, vocês tentam fazer. E aí, no nosso encontro, que seria um encontro à tarde, ficaria como se fosse uma monitoria. Tipo, olha, gente, ó, vamos resolver essa questão? Ah, professor, eu não lembrava disso, não consegui fazer por isso. Aí, caso tenha algum tópico que você não lembra, eu puxo o link para explicar esse tópico. Ah, professor, isso é de qual química? E, gente, eu não vou ficar restrito à química 2 e 4. Então, faria como se fosse uma revisão. Eu até fui claro para ele. Como vocês já estudaram, teoricamente, livro 1 e livro 2, vou pegar questões de química 1, 2, 3 e 4 do livro 1 e livro 2. Quando chegar o momento que a gente conseguir terminar o livro 3, aí eu pego questões também do livro 3. Então, vou fazendo esses nossos encontros no contraturno como se fosse revisões das matérias já dadas. O que vocês acharam aí dessa ideia? Se vocês vão assistir as aulas, se não concordam? Fala para mim. Ei?
Parece bom. Tá? Então, seria como se fosse revisões, tá? Das químicas 1, 2, 3 e 4. O que realmente nós precisamos saber daqueles tópicos, tá? O que vocês precisam realmente saber. Nada muito... Não é muita viagem. Ah, professor, isso aqui... Então, a gente vai falar de novo. Eu já passei o olho na química 1, na química 2, vai falar de outra vez sobre propriedades periódicas, outra vez sobre funções, outra vez sobre NOx. Falar tudo isso. Vamos revisar. Então, em meio de quê? Em meio de resoluções de questões. Então, se você pegar uma questão e falar, caramba, não lembro disso. Mas o professor, caramba, eu não sei como é que vai o raio atômico na tabela periódica. Eu não sei como eu consigo relacionar isso. Você entendeu? Espera aí que o Danilo está me ligando. Deixa eu ver o que ele quer aqui. Deixa eu desligar o áudio aqui. Ele perguntou se eu estava na aula. Galera, e aí? Então ficou legal? Sim, eu mando as questões para vocês, então vou mandar as questões hoje para vocês. Você vai mandar via onde? Eu vou mandar via Alunos Book e grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp tá melhor, porque o aluno book, às vezes eu perco umas coisas lá. Tá, então eu vou fazer as duas coisas. Porque vai ficar como atividade e eu mando no arquivo também no grupo do WhatsApp de vocês. Aqui, ó, as questões são essas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Coisa rápida aqui. Ó, olha aqui as questões. São 5 questões. Ó, Enem PPL, questão boa, né? Diluição de soluções. Instituto Federal do Ceará, Enem PPL 2018, questão sensacional sobre pH. Só para lembrar um pouquinho, né, de pH. Eu vi quando estava falando de pH, algumas pessoas falam assim, poxa, eu não lembro o cálculo, né? Eu percebi que vocês pensaram, nossa, eu não sei como é que calcula pH. Então, uma questão de pH. Uma questão aqui que envolve conversões de medidas de concentração, eu tenho que sair, de, por exemplo, de título, massa, volume, e ir para mol por litro. Eu tenho que lembrar de fórmula de ácido, acético, essas coisas, entendeu? Eu preciso saber. Uma questão número 5 é do Enem do ano passado. É uma questão simplesmente sensacional. É uma questão que vocês vão ter que trabalhar bastante para chegar à resposta. Então, separei 5 questõezinhas. Eu mando via o grupo do WhatsApp. Então, troquei aqui que é terceiro ano. Na realidade, vocês são pré-uni. É porque eu tenho como se fosse, não pode dizer para vocês, como se fosse um padrão de exercício. Eu vou manter aqui revisão. Perfeito, galera? Tá claro isso para vocês? Revisão e é de química, todas as químicas, tá? Então, por enquanto, nosso encontro fica assim, às segundas-feiras, às 16 horas. Tem algum problema para vocês, o horário? Querem trocar o horário? Como é que tá aí? Acharam o horário bom? Qual dia, Jonaci? Vai ser na segunda-feira, às 16 horas. Ah, Aquele tá bom. turno, tá ruim o horário? Quer ser mais cedo? Quer ser mais tarde? Como é que tá? Fala para mim. Na verdade, na 4 horas eu tenho treino. Então você acha que deveria ser às 15 horas? Eu acho melhor. 15 horas? Sem problema para mim. Ô, Jonaci, Oi. essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Todas as aulas ficam gravadas. Você não pode assistir não, Ana Flávia? Não, é porque, tipo assim, os meus, tipo, o meu curso não tem, ele só manda o dia na segunda-feira, porque aí pode mudar, mas aí eu não quero falar que eu não posso segunda-feira, sendo que eu não sei se eu não posso, entendeu? Então a gente vai fazer o seguinte, nossa primeira aula de revisão dos conteúdos, inclusive, gente, vou pegar aqui algumas questões daquela que vocês fizeram nessas atividades para casa, algumas questões de simulado também, que envolvem nossos assuntos, que eu percebi que vocês tiveram erros, um erro percentual muito grande, de matérias já dadas, não de matérias não dadas. Então, eu vou pegar essas questões para a gente estar discutindo aqui qual foi o ponto que vocês não conseguiram entender. Então, a gente marca primeiro, então, ó, 15 horas, eu vou até falar com o Danilo. Então, assim, nessa segunda-feira, às 15 horas.
Caso encontre algum problema, me fala que a gente remarca a data. Já, como assim, fica ruim para marcar e desmarcar em cima da hora, então esse nosso primeiro encontro fica sendo segunda-feira às 15 horas. Já que, acho que foi quem falou, foi a Bianca que falou que tem treino? Não sei quem falou. Isso, foi Foi a eu. Bianca. Bianca, você está treinando com o personal na sua casa, Adriana? Ô, Bianca. É o meu irmão. Ah, que massa, né? Pelo menos serve para alguma coisa, né? Te treinar, né? É claro. Isso aí. Isso aí. E eu tô só engordando, né? Pô, só comendo sem malhar. Mas enfim. Então pode ser assim, então, especificamente nessa segunda-feira às 15 horas. Se surgir algum problema, alguma eventualidade e vocês não conseguirem continuar nesse horário, me avisem, por favor, que a gente troca o horário para a próxima semana. Tá bom? Mas eu gostaria que vocês participassem. Gente, ó, não vai ser levado em consideração. A professora não vai substituir as aulas no turno de vocês. É algo extra. É algo pensando lá na frente. É algo pensando nos vestibulares que vocês vão fazer. É algo pensando no Enem que vocês vão fazer. É uma oportunidade que o Danilo atendeu a solicitação de vocês para que a gente pudesse, né, fazer uma revisãozinha de química. E como eu sei que muitos de vocês querem fazer o curso de medicina e muitos de vocês vão tentar em particulares, as discursivas são de química. Por isso que eu optei por química ao invés de física fazer esse encontro no vespertino. Perfeito? Tentando atender a maioria. Por quê? Se eu faço só física, eu atendo especificamente só para o vestibular e para o Enem. Agora, se eu faço química, eu atendo tanto para o Enem, tanto para vestibular e tanto para as discursivas das provas que vocês forem fazer. Então, eu acho que eu tenho uma Ô, abrangência. Jonassi, Oi. mas particular também tem discursiva? Tem, por exemplo, a UVV tem discursiva de química, de biologia, a UNESC tem discursiva de biologia e química, a EMSCAN tem discursiva. Normalmente, as faculdades particulares, a segunda fase é biologia e química, tá? Quem vai fazer medicina? Beleza. Quer fazer medicina? Você quer fazer medicina também? Não, nutrição. Ah, eu acho que nutrição não tem segunda fase nas particulares, não. Ou vocês querem montar um centro de preparo físico. O irmão já é educador físico, né? E você agora é nutricionista. Sim. Isso aí. Isso aí. Perfeito, tudo em família. Galera, vamos começar então a nossa aula? Vamos começar. Esquece isso aqui e vamos para o nosso livro. Galera, então nós chegamos ao nosso final do livro, tá, gente? Nós chegamos ao nosso final do livro. Estamos lá no nosso capítulo 8, Propriedades Coligativas 1, e já vou falando já para vocês, quem vai fazer qualquer vestibular aí, independente se é Unicamp, independente se é ITA, independente se é Enem, o que cai aqui é a parte teórica. A parte matemática já foi uns tempo atrás importante, mas hoje não é mais. Então, eu gostaria que vocês entendessem o mecanismo de como que um agente, né, um eletrólito, um soluto, né, entrar em contato com uma solução, como que ele vai interferir em suas características físicas. Então, as propriedades coligativas, então vamos analisar isso aqui. Então, ó, propriedades coligativas. Nós temos, normalmente a gente trabalha com a água, tá, gente? Normalmente a gente trabalha com a água é nosso solvente universal, a gente usa mais a água para tudo. Vocês viram, inclusive, nos capítulos anteriores, nós usamos bastante água. Então, vamos pensar assim, quando eu pergunto para vocês qual é a temperatura de ebulição da água, vocês falam para mim, olha, professor, é 100 graus Celsius. Mas ela é 100 graus Celsius, como eu posso dizer para vocês, a nível do mar, a pressão atmosférica de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou seja, 10 a quinta pascal. Então, a nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ou seja, ela começa a ferver. Então, quer dizer que a 100 graus Celsius, as moléculas de água têm energia suficiente
para romper as ligações de hidrogênio entre molécula e molécula e ganhar um grau de liberdade, ou seja, se transformar em moléculas do estado gasoso. Então, quero que sempre que vocês pensem assim, para uma substância sair do estado líquido para o estado gasoso, as suas moléculas precisam ganhar grau de liberdade máximo. As suas ligações intermoleculares precisam ser rompidas. Está claro isso para vocês? Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês lembram das ligações intermoleculares que nós temos? Vocês lembram das ligações intermoleculares que nós temos? Aquelas que é polo, dipolo, Isso, essa mesmo. hidrogênio. Então, isso. Então, ó, Eu esqueci o resto. Isso. Nós temos o íon dipolo. É quando tem uma substância iônica dissolvida, por exemplo, na água. A água, como a água é a molécula polar, então quer dizer que o polo positivo da água interage com os ânions e o polo negativo da água interage com os cátions. Então quer dizer que eu tenho uma ligação, nesse caso, íon dipolo. Quando eu tenho moléculas que apresentam hidrogênio ligado a átomos de alta eletronegatividade, por exemplo, né, a FON, lembram? FON. Então, hidrogênio ligado a flu, oxigênio, nitrogênio. Eu tenho aí, essas moléculas podem fazer ligações de hidrogênio. Quando eu tenho moléculas polares e não apresentam hidrogênio ligado a FON, eu tenho dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E quando eu tenho moléculas gasosas, ou, pode dizer para vocês, moléculas apolares, eu tenho o que nós chamamos de dipolo induzido. Essa ordem que eu disse é a ordem das forças dessas interações. Tá? Ligações intermoleculares. É a matéria mais importante dentro de ligação química quando eu penso em Enem. Tá claro para vocês isso? Então, galera, olha só. Subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que estão falando comigo aqui. Colocando presença. Galera, essas nossas propriedades coligativas, elas são divididas para fins de estudo em 4 tipos. Tonoscopia ou tonometria, que seria a diminuição ou abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente. Ebulioscopia ou ebuliometria, que seria o aumento da temperatura de ebulição de um solvente. Crioscopia ou criometria, que seria diminuição ou abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente. Osmocopia ou osmometria, que seria o aumento, ou seja, a elevação da pressão osmótica em um dado solvente. Então, os nomes, viu que os nomes? Tonoscopia com pressão de vapor, ebulioscopia com temperatura de ebulição, lembra de gelo, né? Então temperatura de congelamento, ou seja, temperatura de fusão. Lembra de osmose, aumento da elevação de pressão. Tranquilo pra gente? Então, as propriedades coligativas a gente pode resumir da seguinte maneira, tem até, entre outras palavras, está escrito no livro de vocês. Então, são propriedades que dependem apenas da concentração das partículas dispersas. Então, quer dizer que quanto mais partículas dispersas, quanto mais soluto eu tenho, né, maior será a interferência nessas características do solvente. Perfeito? Tem que entender isso aí. Definição de soluções ideais, né? Nós temos que entender que o soluto. Então, vamos lembrar lá. Quando eu penso de uma solução, eu estou pensando que eu tenho 2 coisas. Eu tenho o soluto, que é o agente que está disperso, e tenho o solvente, que é o agente que causou esse, que é chamado de dispersante. Então, quer dizer que quando eu penso em uma solução, eu só tenho esses 2 componentes, o soluto e o meu solvente. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Essas propriedades coligativas das soluções moleculares serão estudadas em primeiro lugar, porque são as mais importantes. As propriedades coligativas de soluções moleculares de solutos não voláteis.
as soluções moleculares não sofrerá dissociação iônica, então não vai ter formação de íons, e as partículas dispersas nas soluções serão unicamente moléculas. Então, primeiro nós vamos estudar somente as propriedades coligativas das soluções moleculares que não vão sofrer ionização. E a primeira que a gente vai começar aqui a estudar aqui, ó, é tonometria. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte, vou pegar um pincelzinho aqui para vocês entenderem um detalhezinho para mim aqui. Desenhei um recipiente aqui. E aqui dentro desse recipiente eu vou colocar água. Fechado para vocês? Tem água aqui dentro. Ao fazer um zoom, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Ao fazer um zoom disso aqui, o que a gente enxergaria? Enxergaria assim, ó. Estou tentando desenhar moléculas de água, tá, gente? Então, nós enxergaríamos essas moléculas de água interagindo entre elas. E aí, sobre essas moléculas de água, vou pegar alguma coisa. Sobre essas moléculas de água, nós teríamos aqui uma força para baixo. Professor, que força é essa aqui? Então, quer dizer que além das ligações intermoleculares que as moléculas existem, existe uma pressão para baixo exercida pela atmosfera. Nós chamamos de pressão atmosférica. Então, quer dizer que para uma molécula dessa ganhar, ganhar um grau de liberdade, ou seja, ficar completamente livre, o que tem que acontecer? Elas têm que romper essas ligações intermoleculares, romper aqui, ó, e ter energia suficiente para romper a barreira da atmosfera. Porque se elas não conseguirem romper a barreira da pressão atmosférica, o que vai acontecer? Elas vão ficar presas ali dentro, então elas não vão ganhar grau de liberdade, ou seja, elas não vão passar para o estado gasoso. Sim, é isso que acontece na panela de pressão. Por que o cozimento dos alimentos na panela de pressão é mais rápido do que numa panela convencional? O que a panela de pressão faz? A panela de pressão, ela aumenta a pressão da atmosfera dentro dessa panela. Automaticamente, essas moléculas vão precisar de mais energia para ganhar um grau de liberdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais energia, essa energia está vindo em forma de quê? De calor, maior temperatura de ebulição. Então, por isso que na panela de pressão lá, por exemplo, a água vai ferver em torno de 120 graus, 115 graus, depende da panela. Tá claro isso para vocês? Então, para que algo consiga ebulir, a sua pressão de vapor, então o que seria a pressão de vapor? Seria o número de moléculas que sai do estado líquido para o estado gasoso. Então, você concorda que eles vão exercer uma pressão aqui no interior? Que essa pressão das moléculas que estão saindo do estado líquido para o estado gasoso, a partir do momento que essa pressão se iguala à pressão atmosférica, isso perde o equilíbrio, porque enquanto ainda é menor, o que acontece? Um grupo de moléculas passa para o estado gasoso e aí a pressão atmosférica faz elas condensarem e elas voltam para o estado líquido. Aí passa para o estado gasoso, volta para o estado líquido. Quando essa pressão atmosférica desse líquido se iguala na pressão de vapor desse líquido, se iguala na pressão atmosférica, esse líquido entra em ebulição. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a sua volatilidade. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, de um solvente, maior a sua volatilidade. Vocês estão percebendo que a pressão de vapor depende de quem? Depende da quebra das ligações intermoleculares. Então, quanto mais intensa essas ligações intermoleculares,
menor será a pressão de vapor desse solvente. Automaticamente, mais energia eu preciso fornecer para que essas moléculas desse solvente adquiram pressão de vapor igual à pressão atmosférica e aí, no caso, consigam ebulir. Fui claro ou não fui claro? Falei um monte de coisa, né? E aí? Fala. Gente, então, o efeito tonoscópico é o abaixamento da pressão máxima de um vapor de um líquido que é ocasionado pela diluição de um soluto não volátil. Então, observe a pressão de vapor, né, da água a 100 graus Celsius. Pressão de vapor da água, 760 milímetros de mercúrio. Então, quer dizer que, por que a água está ebulindo? Por que ela está sendo do estado líquido para o estado gasoso? Porque agora suas moléculas exercem uma pressão igual à pressão atmosférica a nível do mar, por isso que elas conseguem sair daquele sistema. Por isso que elas conseguem ir para outro sistema. A pressão de vapor de uma solução aquosa com 0,8 mol por quilograma molar, então posso dizer, né, 0,8 mol de sacarose por quilograma de água, é 749. Então, lembra que eu falei das ligações intermoleculares? É que agora, além das ligações intermoleculares, eu tenho alguém, nesse caso, esse alguém é uma molécula, alguém puxando essa molécula da água também para baixo, impedindo que ela saia do meu sistema. Então, é como se você tentasse pular, né? Você ganha uma determinada altitude, vamos dizer que você colocasse aí uma caneleira no seu pé. Você acha que você vai conseguir a mesma altura? Você acha que você pulando de caneleira, você vai conseguir a mesma altura? É óbvio que não. É óbvio que você não vai conseguir. É óbvio que não, porque você tem um agente a mais, como se fosse um peso a mais. Então, quando eu coloco uma molécula dentro de um solvente, para que esse solvente adquira grau de liberdade suficiente para que a sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, o que vai acontecer, galera? O que vai acontecer? Ele precisa romper, além das ligações intermoleculares, as ligações que surgiram com esse soluto. Então, agora, a água, quando eu adicionei açúcar à água, ela tem que quebrar todas as suas ligações intermoleculares com as moléculas da água e ainda com as moléculas da sacarose. Então, quer dizer que eu preciso de mais energia. Eu não estou quebrando só as ligações de hidrogênio, por exemplo, com as moléculas de água, molécula de água. Eu estou quebrando agora as ligações de hidrogênio entre molécula de água com molécula de água com sacarose. Então, agora eu tenho mais coisas para quebrar. Mais coisas para quebrar significa dizer menor pressão de vapor. Menor pressão de vapor significa dizer que eu preciso fornecer mais energia caso eu queira ebulir essa solução agora. Não é mais solvente puro, essa solução agora. Foi claro ou não foi claro? Fala para mim se eu fui claro. Foi, né? Então vamos lá. Ai, Jonaci, para mim não foi muito, não. Foi não? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir algo do PowerPoint, que aí eu risco lá. Eu vou explicar de novo, quero que vocês entendam. Tipo assim, você pode explicar aquele recipiente que você fez também? É isso que eu vou fazer, tá? Ah, tá bom. Então vamos pensar. Então vamos lá comigo. Ó. O que eu tenho? Vamos pensar que eu tenho um recipiente, tá? Ó, um recipiente. Ele está aberto, não está fechado. Dentro desse recipiente eu vou colocar aqui água. Trabalhar ele com água. Um copo com água. Show. Eu tenho um copo com água. Está aberto aqui. Ó. Copo com água. Aí agora eu pergunto para vocês. Vocês olham para esse sistema, e falam assim, ah, beleza, tem água aí e tal, não sei o que e tal. Mas olha só, microscopicamente falando, é isso que eu quero fazer para vocês aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou aumentar milhares de vezes.
O que a gente vai ver aqui dentro? Eu vou fazer de azul porque eu fiz a água azul ali, tá? O que a gente vai ver? Então a gente vai ver assim, ó. Vou fazer o oxigênio aqui de azul. Fazer algumas moléculas de oxigênio. Aí eu vou fazer de vermelho os hidrogênios. Então, aqui tem hidrogênio aqui. Aí, só. Lembra, o hidrogênio, né? O hidrogênio interage com a parte negativa da outra molécula da água, ó. Eu tenho aqui ligação de hidrogênio. Show? Por que que essa molécula aqui, porque lembra, gente, ó, nos estados físicos, como é que seria um estado sólido? As moléculas estariam o quê? Bem próximas uma das outras, perfeito? No estado líquido, as moléculas estão o quê? Parcialmente separadas. E o que que tem entre elas? Ligações intermoleculares. Aqui também tem. Só que aqui elas são muito intensas e as moléculas estão bem próximas. No estado gasoso, o que que essas moléculas estão? Sem nenhuma interação entre elas. Estão completamente livres. Show? Lembra dos estados físicos? Sólido, líquido e gasoso? Perfeito. Agora, olha só. O que eu quero que vocês entendam aqui. É Murilo. Isso aqui é Murilo, não é Murilo que está desenhando isso aqui? Ei, Murilo. Esse copo quer barrar meu copo, né? Tá, então vamos lá. Analise comigo. Eu olhando para isso aqui, você viu que eu peguei um pedaço da água, um pedaço da parte gasosa? Vocês não estão enxergando, nem nós estamos enxergando, mas existem algumas moléculas de água que romperam a ligação de hidrogênio. E elas estão sozinhas. Se elas estão sozinhas, elas estão em qual estado físico? Gasoso. Show? Entenderam? Então, algumas, em qualquer temperatura, tá, gente? Em qualquer temperatura, né? Essas moléculas, algumas, não são todas, conseguem romper essa interação entre molécula e molécula e ficam livres. Aí olha só, só que devido existir... Professor, Oi. é rapidinho, é só para eu ver se eu não estou confundindo. Pressão máxima de vapor de um solvente é quando você coloca ele em um recipiente fechado e naturalmente ele evapora uma parte dele. É a pressão que dá ali do vapor. Eu vou chegar lá. É isso mesmo. É isso. É só para eu não estar lembrando errado. Não, é isso mesmo. E aí vocês estão vendo aqui, ó, a pressão atmosfera. Então, pensa na pressão atmosférica, estou com o recipiente aberto. Essa pressão atmosférica, o que ela vai fazer? Ela vai... Então, essas moléculas também, toda molécula tem uma determinada... Tudo tem energia. Então, elas vão fazer também uma forçazinha aqui para cima. Então, elas exercem uma pressão aqui, ó. Só que como a pressão atmosférica é maior, o que que vai acontecer? Elas vão voltar para o estado líquido. Então, eu vou ter um equilíbrio natural de água líquida com água no estado gasoso. Eu tenho um equilíbrio. O que é isso? A quantidade de moléculas que sai do estado líquido, que rompe essas ligações intermoleculares e passa para o estado gasoso, é a mesma quantidade de moléculas que passa do estado gasoso para o estado líquido. Perfeito? Tranquilo para vocês? Então, essa substância aí, ela se encontra líquida, tá? Ela não está passando para o estado gasoso. Então, ela está em equilíbrio. A quantidade de moléculas de água que sai do estado líquido, que rompe essas ligações intermoleculares e vão para o estado gasoso, é a mesma quantidade de moléculas de água que sai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Porque a pressão atmosférica vai forçar ela a descer e automaticamente essas interações serão refeitas. Se eu pegar e fechar esse meu recipiente, e eu mensurar com um barômetro aqui, ó, um barômetro, a pressão que essas moléculas estão exercendo nesse meu recipiente,
Eu vou chamar isso de pressão de vapor de um líquido. Mas a pressão atmosférica ainda está presente ali. Está presente ainda, mas eu só estou medindo a pressão com que essas moléculas colidem com esse meu recipiente. Essas moléculas, já que elas estão livres, elas vão colidir com o meu recipiente. Se elas colidem, eu tenho uma ação, uma força. Força Sim. sobre a pressão. Show? Sim? Beleza até aí? Sim. Aí, galera, olha só que eu quero que vocês entendam. Aqui eu só desenhei um solvente puro, só coloquei a água pura. Você concorda que se eu fornecer energia, ou seja, calor para essas moléculas, concorda que mais moléculas dessa vão ficar livres? Perfeito? Você concorda que esse meu equilíbrio entre a quantidade de água que está passando do estado líquido para o estado gasoso vai ser rompido? Eu vou ter mais moléculas passando para o estado gasoso do que o estado líquido? Do que voltando? Então, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a pressão de vapor do meu líquido. Por isso que a pressão de vapor depende da temperatura que essa substância se encontra. Olha só, quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica do sistema em que ela se encontra, o que acontece com essa substância? Ela entrará em ebulição. Vocês já viram aquele experimento aqui? Eu já mostrei para vocês em algum momento, eu acho que eu já mostrei. Que a gente faz, por exemplo, eu tenho uma seringa, e aí eu faço a água ferver aqui dentro a uma temperatura em torno de 60 graus. Sim. Então, o que acontece? A 60 graus, a pressão do que as moléculas de água estão ao sair do estado líquido para o estado gasoso, essas moléculas do estado gasoso da água não são suficientes para romper a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, que seria a pressão atmosférica a nível do mar. Mas quando eu puxo o êmbolo, eu faço com que a pressão no interior dessa minha seringa diminua. Ao diminuir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esses caras aqui, ó, a pressão atmosférica diminua. Vou pegar uma borracha aqui. Então, vou fazer isso assim, ó. Eu vou fazer essa minha pressão diminuir, diminuir, diminuir. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar igual à pressão de vapor que o líquido está fazendo. Se ela se torna igual, esse líquido, o que ele faz? Ele foge do sistema. Ou seja, ele não volta mais a ser líquido. Aí mais moléculas fogem. Mais moléculas fogem. Mais moléculas fogem. O que eu atingi? A minha temperatura de ebulição. Então, todo líquido tem sua pressão de vapor. Da sua pressão de vapor depende do tipo de interação intermolecular que ele faz. Quanto mais fraca for a interação intermolecular, maior a pressão de vapor desse líquido. Maior a pressão de vapor, menor a sua temperatura de ebulição. Vamos escrever isso. Vamos escrever isso aqui. Deixa eu limpar todos os meus desenhos. Ficou claro o meu desenho? Que eu tentei explicar para vocês sobre pressão de vapor? E por que a nossa temperatura, por exemplo, hoje está em 25 graus, por exemplo, 30 graus? Por que a 30 graus, se eu colocar um copo ali, ele não vai ferver? Porque as moléculas de água que estão saindo do estado líquido para o estado gasoso não têm energia suficiente para romper a barreira da pressão atmosférica. Logo, elas vão retornar para o sistema e vai ser atingido o equilíbrio. Então, quer dizer que a todo instante eu tenho molécula de água saindo do líquido para o gasoso e a todo instante eu tenho moléculas do gasoso de água voltando a ser líquido. Então, tem um equilíbrio. Professor, Oi. é por isso que quando as pessoas no topo do Monte Everest fervem a água mais fácil, porque tem menos pressão, portanto... Menos pressão, obviamente, eu precisarei, na realidade, a água, no caso eu não, né? A molécula da água precisa de menos energia para romper a barreira da pressão atmosférica. Logo, por isso que as panelas de pressão são vedadas, para aumentar a pressão e deixar a água mais tempo. Isso. Aí aumenta a pressão para que essas moléculas ganhem grau de liberdade. O que é preciso? É preciso ela ter mais energia. Mais energia, maior temperatura de ebulição.
Show? Ô, Jonaci, Oi. mas nas panelas de pressão, tem mais pressão? Tem mais pressão no interior da panela. É maior do que a pressão atmosférica fora da panela. Aí precisa de mais temperatura, tipo, De mais energia. Aí mais energia é igual a maior mais temperatura de ebulição. Sim? Entende assim, Ana Flávia? Ó, quando eu falar que precisa de mais energia para que esse líquido adquira pressão de vapor igual à pressão atmosférica, se ela precisa de mais energia, eu quero que você entenda que energia, aumentar energia, para a gente aqui, é aumentar a sua temperatura de ebulição. Sim? Se ela precisa de mais energia, se ela precisa de uma temperatura de ebulição maior, quer dizer o que para a gente? Quer dizer que diminuiu a sua pressão de vapor. O que é essa pressão de vapor? A pressão de vapor é a pressão do que as moléculas desse solvente no estado gasoso estão exercendo sobre as paredes do meu recipiente, sobre o meu sistema. Então, se um líquido precisa... Vamos analisar assim. Eu tenho um líquido A. Vou chamar aqui, ó, líquido A. Tem um líquido B. O líquido A, ele tem a temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. E o líquido B tem uma temperatura de ebulição igual a 80 graus Celsius. Ao olhar para... O que é isso? Quer dizer que, para que as moléculas desse líquido A consigam romper, ou seja, consigam ter pressão igual à pressão atmosférica e logo consigam ebulir, eu preciso aquecê-la até 100 graus Celsius. Já a B, eu preciso só de 80 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que a pressão de vapor, ó, pressão de vapor do meu líquido B é maior do que a do meu líquido A. Entenderam a relação que eu fiz? Se um líquido precisa de uma temperatura maior para ebulir, quer dizer que ele tem baixa pressão de vapor. Sim? Ei? Entendi. Entendeu? Show. A gente não calculou, a gente está no campo teórico ainda. Nós estamos viajando na parte teórica, por favor. A gente não foi para a parte matemática. E não há necessidade de ir. Não há necessidade alguma de ir para a parte matemática. Nenhum vestibular, tá, gente? Não fazer algumas questões matemáticas, mas não há necessidade de vocês meterem a cabeça. Eu quero que vocês entendam o que eu expliquei aqui agora para vocês. E aí, gente, olha só, eu vou colocar aqui de outra cor, vou pegar aqui uma... Vou pegar aqui, ó. Eu coloquei um soluto aqui dentro. O que vai acontecer agora com esse soluto? Ele vai interagir, por exemplo, com essa molécula da água. Então, olha só, agora, para essa molécula essa aqui, ó, essa aqui, sair do meu estado líquido, ela precisa quebrar as ligações intermoleculares entre as moléculas da sua mesma espécie e ainda as interações que ela fez agora com esse soluto. Você concorda que ela vai precisar de mais energia? Tá claro isso para vocês? Você concorda que Sim. vai precisar de mais energia? Se ela vai precisar de mais energia, o que vai acontecer com a sua temperatura de ebulição? Vai aumentar. O que aconteceu com a sua pressão de vapor? Diminuiu. Então quer dizer que a adição de um soluto em um solvente faz com que a sua pressão de vapor diminua e faz com que a sua temperatura de ebulição aumente. Olha só, hein? A gente consegue, inclusive, calcular qual vai ser a nova pressão de vapor, qual vai ser a sua nova temperatura de ebulição. Professor, Oi. então, se eu pensar na substância pura, a pressão que o vapor causa no líquido é o suficiente para manter ela em equilíbrio. Quando ela está em lugar fechado. A não ser que ela atinja a pressão de vapor igual à pressão atmosférica. Aí perdi o equilíbrio. Sim. Não é nesse caso. Quando ela não atinge essa temperatura. A pressão que o líquido faz sobre ele é o suficiente para manter ele estável. Então, quando você adiciona um soluto,
Isso. Uhum. Quando você adiciona um soluto, a energia que a molécula precisa para evaporar, se soltar do resto, é maior. É Então, a maior. pressão que ela precisa fazer sobre ela mesma para ficar em equilíbrio também é menor. Por Isso isso é, que a temperatura de pressão, por isso que pensa aqui, ó. esse, Você por lembra isso de que a pressão Lich máxima de vapor Atelier? diminui. Você lembra de Lich Atelier? Deslocamento Não. de equilíbrio? Lembra de deslocamento de equilíbrio? Ah, sim, sim. Então, olha só, você me falou agora, eu acho que por aqui você vai entender também. Quando você adiciona um soluto, você vai ter menos moléculas o quê? No estado De gasoso. gás. Então, o equilíbrio desloca para onde? Ó, para lá. Para lá. Então, quer dizer que eu vou ter uma pressão de vapor menor. Já que eu tenho menos moléculas gasosas, menor a pressão de vapor. Tá claro isso? Sim. 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 Se você pega e aumenta a temperatura do seu solvente, o que acontece? Esse equilíbrio desloca para onde? Para o gás. Então, eu vou ter mais moléculas gasosas. Mais moléculas gasosas significa ter uma pressão de vapor maior. Sim. Acho que assim, acho que com o seu raciocínio agora, com esse deslocamento, eu acho que você conseguiu entender. Correto, Murilo? Sim. Tá? Sim. Ficou bem claro, né? Galera, e os É. demais aí? Fala comigo aí. Nossa aula tá. Você viu que eu não avancei no capítulo, gente. Eu tô só no campo teórico e eu vou continuar no campo teórico. Eu tenho uma animaçãozinha irada para mostrar para vocês sobre pressão de vapor, sobre ebullioscopia. Só que eu quero discutir com vocês agora um detalhezinho. Vocês provavelmente já fizeram café alguma vez na vida de vocês, ou fazem ainda. Não. Não faz? Não Mas faço, não bebo. não bebe café. Mas faz o seguinte. Pô, eu mandar vocês fazerem um experimento, é complexo, mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Pensa assim comigo. Quem faz café já observou isso. Quem não faz café pode fazer um experimento bem simples. Você pega uma água, pega a água da torneira mesmo e coloca ela para ferver. Uma panela, deixa ela lá começar a formar aquelas bolinhas que são nada mais do que a água de estado gasoso. E aí vocês pegam o seguinte, pega uma colher de açúcar e joga na água. O que você vai perceber quando você joga a colher de açúcar na água que ela está fervendo? Ela vai ferver por alguns instantes. E por que ela parou de ferver por alguns instantes? Porque você modificou a pressão de vapor daquele líquido. Logo, ele precisará de mais energia para poder ebulir. Por isso que ele para de ferver e a temperatura de ebulição agora vai ter que ser maior do que era. Era 100, quando você adicionou açúcar ou sal, ela passa a ser maior do que 100. Tem até uma questão de vestibular, por exemplo, se eu for cozinhar um macarrão na água pura, ó, não estou usando panela de pressão, estou na mesma pressão atmosférica. Cozinhar o mesmo macarrão na mesma quantidade de água e na mesma fonte de calor na água pura demora mais do que eu cozinhar o macarrão numa água com sal. Por que demora mais? Porque a água com sal vai fazer com que a pressão de vapor da água diminua, logo a sua temperatura de ebulição deverá ser maior. Então quer dizer que a água, ao ferver, ela vai precisar de uma temperatura superior. Então quer dizer que aquele macarrão está cozinhando na água com sal numa temperatura superior a 100 graus. Por isso que ele cozinha mais rápido. Então ele vai demorar mais para ferver, porém ele vai cozinhar mais rápido. Entenderam? Galera, a gente não terminou o capítulo, nós vamos continuar a discutir sobre isso na nossa próxima aula, tá? Eu vou mandar os exercícios para vocês hoje e quero que vocês me entendam aí. E na segunda-feira, às 15 horas, teremos nossa aula. Valeu, galera? Um forte abraço aí. Colocaram presença lá para mim, por favor? Sim, né? Sim. Valeu. Tamo junto, galera. Um abraço. Abraço. Demorou, Janaci, falou. Valeu, valeu.